Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade nesta quinta-feira especial. A gente, como sempre, trazendo temas muito relevantes para você. O Intríade tem essa proposta: subsidiar você com temas importantes nas mais diversas áreas do conhecimento humano, tá? Então, para você que já acompanha a gente, você já sabe. Envia para muita gente, copia esse link aí, manda para muita gente, porque sempre é importante que você multiplique aquilo que você tem de bom, que você consegue garimpar aí pela internet, você mande. Não mande só os memes, mande também os bons conteúdos, porque a gente gosta de mandar meme, né? Mas vamos mandar também os bons conteúdos. O nosso Intríade de hoje está, como sempre, especial. Vamos falar sobre promoção de saúde, longevidade, autocuidado. Nós temos aqui uma profissional da saúde mental, uma psicóloga que vai conversar com a gente sobre diversos temas. Aqui em off a gente já conversou alguma coisa e já percebeu que não dá nem para a gente fechar em cima de uma só temática, porque tem muito pano para as mangas para a gente conversar aqui no nosso Intríade de hoje. Portanto, você já deixa aí o seu like, já faz aí comentário, pode inclusive sugerir para a gente sempre temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para a nossa mesa de bate-papo, tá certo? Então eu vou conversar hoje nessa mesa de bate-papo, de bons papos, de bons temas, de bons assuntos, com a Larissa Bezerra. Ela é psicóloga, já formada há bastante tempo. Não é para fazer conta, mas já tem mais de 20 anos, já, uns 25 anos que ela já atua. Ela também trabalha com promoção. Olha só, isso aqui é uma coisa bem interessante, porque você vai ter aquele profissional, por exemplo, o psicólogo, que ele está lá no seu consultório, ele atende e ali ele está promovendo bem-estar, saúde psíquica para os seus pacientes. Mas tem aqueles que vão para além do set terapêutico, que trabalha na conscientização, na informação, gerando também essa consciência, por exemplo, do autocuidado. E é isso que ela faz com a gente. Ela também tem formação como analista de recursos humanos, é pós-graduada em psicologia na área da saúde, MBA em gestão de marketing competitivo. Enfim, tem muita coisa aqui. A gente vai passar todo o podcast aqui só falando dessa preparação, dessa formação acadêmica dela. Larissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui para esse bate-papo especial. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que um dos aspectos centrais e talvez o foco hoje em dia de todo o meu percurso profissional esteja no início aí da sua fala, quando você falou que trabalho com promoção. Venho me dedicando os últimos anos da minha vida a trabalhar no ramo do envelhecimento. Isso, por um tempo, acabou gerando um entendimento de que eu trabalhava apenas com idosos. Né? E aí, automaticamente, também, uma ideia que idosos com comprometimento. Né? Então, acho que a gente focar aqui nesse bate-papo sobre a promoção da saúde, acho que vai ser muito interessante para a gente justamente levar essa questão desse conteúdo informativo, que trabalhar na área da gerontologia, trabalhar com foco no envelhecimento, trabalhar na área da saúde vai muito além, né? Nos convoca, na verdade, a transcender muitas vezes a nossa própria área, né? No caso da psicologia aqui, eu ao longo fui tendo a necessidade de me aprofundar e busquei, né, uma formação mais recente que aconteceu justamente ali no início da pandemia, no Sírio-Libanês, que foi na área da geronto, né? E foi uma formação, acho que vale a pena ressaltar aqui, que eu procurei muito antes de encontrar, porque eu queria justamente algo que me trouxesse a possibilidade de entender mais sobre essa área da gerontologia numa perspectiva multiprofissional. Né? Então, foi lá que eu tive, com esse curso, eu tive
essa grande essa amplitude de olhar, né? E onde a gente teve formações, aulas excelentes sobre campos que vão muito além da área da saúde propriamente dita. Perfeito. Bom, eu geralmente começo falando um pouco sobre a história da escolha da profissão, né? Eu sou fascinado pela psicologia, né? E muita gente que eu conheço, jovens, se inspiraram para fazer psicologia. Conheço um monte de gente que está fazendo psicologia, inclusive pastores, né? Que foram inspirados, poxa, eu também preciso. E foram fazer psicologia, porque é uma área maravilhosa, eu acho assim, eu sou suspeito para falar, mas eu acho algo fascinante a psicologia. Para você, o que te levou, né? Foi o teu primeiro curso, a primeira profissão, assim, já bateu de cara isso que eu quero para a minha vida, e quando foi para a faculdade descobriu que de fato era isso? Foi. Para não dizer que assim, não tinha uma outra opção, tinha, né? Tinha a área da arquitetura, que eu também achava muito interessante, mas eu não tenho muito perfil para exatas, então Sim. assim, foi uma área que certamente também nesse processo de escolha me chamou a atenção, mas a psicologia, desde que eu comecei, sempre foi ela e não teve outra área depois, né? Teve um aprofundamento, teve esse processo de expansão que a gente conversou, mas foi ela. Foi só mergulhar Só vez mais, né? Isso. Sem possibilidade de retorno, de Exato. sair. Sem possibilidade de sair. Maravilha. Bom, então é claro que a gente sabe que a psicologia ela é muito vasta, né? Ela tem vários campos de atuação, várias abordagens, né? E assim, a gente percebe com muita alegria que de alguma forma alguns preconceitos já foram quebrados, ainda tem muito caminho a ser percorrido, a gente sabe, ainda tem muita quebra de paradigmas, de preconceitos, que a gente sabe que ainda existem, mas já avançamos bastante, né? Já somos mais de 100 anos de profissão, né, aqui no nosso país, e a gente sabe que para muita gente a psicologia ainda parece algo inacessível. Eu ouço muito isso, pessoas dizendo, eu até que quis procurar psicólogo, mas psicólogo é caro, não temos acesso, às vezes por falta de informação também, não se dão conta de que existe também o serviço público, enfim. Mas, voltando para o teu trabalho, desde quando você realmente, saiu da faculdade, saiu já psicóloga, pegou lá sua carteirinha do CRP, agora sou psicólogo, qual foi a tua primeira atuação? Já foi na clínica? Como foi que você foi avançando? Tá. Já na formação, o meu caminho sempre foi na área da saúde, né? Aqui em Belém, eu ainda enquanto estagiária, passei por hospitais que foram assim, verdadeiras escolas para mim, passei pela Santa Casa, Instinto Incor, que foi um hospital assim, maravilhoso, de referência na minha vida, foi um hospital que todo o hospital era coberto por psicólogo. Então, bom, teve também a Beneficente Portuguesa, que foi o primeiro, e grande parte foi isso, e na área clínica, obviamente. Sim. Também, né, o percurso foi esse. Eu me formei e teve uma particularidade, assim, eu me formei, casei e fui embora imediatamente. Então, na sequência fui para o Rio e lá a minha busca foi inicialmente de uma especialização na área da saúde. Então, assim, voltei esse percurso dentro do hospital, mas lá também eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer trabalhos dentro de uma empresa, na verdade, prestava serviço dentro de uma grande siderúrgica, e lá eu trabalhei junto a diversas empresas, né, prestando esse serviço, que era um processo de avaliação, cuidar um pouco do processo de integração,
dos funcionários. Então, ali também eu tive essa oportunidade de entrar num campo que aqui, enquanto estagiária, ainda na formação, não tinha me aprofundado. Então, essa busca lá também já foi no Rio de uma formação mais específica nessa área já de empresa, recursos humanos, foi em função dessa demanda e de procurar cada vez mais agregar, né, conhecimento. E foi basicamente isso. Então, assim, de lá para cá, assim, qual foi a área que você sempre percorreu? A área da saúde. Né? A área da saúde, a área clínica, elas sempre tiveram, né? Ao meu lado, tem aí, como você citou, né? Você fez um MBA em marketing, como é que foi isso? Na verdade, quando eu fui para o Rio, eu também procurei construir a minha conexão lá, né? E eu fui para o Conselho de Psicologia. Então, no Conselho de Psicologia, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas comissões lá. Eles tinham uma especificidade, né, que me chamou muita atenção na área. Eles tinham comissões, tá? E eu entrei primeiro para a comissão de saúde mental, porque na época ainda não tinha a da saúde, da área hospitalar. E fui convidada para a área do trabalho e dali acabou construindo uma rede de contatos. E aí eu fui convidada por um dos profissionais a trabalhar numa empresa de marketing. E aí, indo para uma empresa de marketing, falei, como é que eu vou atuar aqui, né, sem conhecer muito desse universo? Eu acabei indo para um MBA. E eu acho que esse percurso todo, às vezes a gente vai caminhando na vida, as oportunidades vão vindo, a gente vai dando os passos e não vai entendendo muito, né, como é que uma coisa vai se linkando com a outra. Mas passado, assim, acho que de 5 anos para cá, eu comecei a parar, a pensar nesse caminho. E realmente, quando eu consegui fechar e dizer assim, não, minha grande área de paixão, minha atuação é na área da promoção da saúde, eu entendi tudo que eu fiz antes, pontualmente aqui e ali, porque eles começaram a fazer sentido. Ali foi ladrilhando esse teu caminho para chegar aí, né? Então, assim, acho que foram oportunidades que eu fui abraçando, que foram ampliando o meu olhar, e que com a própria maturidade, a experiência, em algum momento você vai alinhavando, né, esses conhecimentos e vai tirando, acho que o sumo disso tudo aí. E eu acho que o sumo, hoje em dia, eu consigo sintetizar que estar focada em levar um entendimento de que realmente a gente precisa entender que saúde a gente trabalha, a gente constrói no nosso cotidiano. Tá? Então, assim, passa por entrar, às vezes, num consultório de psicologia, num consultório médico, passa. Porque horas a gente precisa mesmo desse suporte mais especializado, né? E às vezes a gente precisa dele, às vezes dentro de uma unidade de saúde, dentro de um hospital, mas a nossa saúde é maior do que isso. Né? Então, se nós, profissionais da saúde, se nós, sociedade, não entendemos isso, a gente acaba não buscando realmente a nossa saúde. A gente fica tentando tapar o buraco de quando a gente adoece. A gente fica lutando contra a doença e não a favor da saúde, né? Exatamente. E aí existe uma grande diferença, né? Aí entra uma necessidade de você entender que você não trabalha sozinho. De você perceber que as áreas da saúde, elas obrigatoriamente deveriam conversar. Se entender, se respeitar. E que entender e praticar essa atuação fora
de 4 paredes é essencial. Porque a nossa condição de saúde, ela é afetada por diversos fatores. Ela é influenciada por nossas relações, né? A questão do nosso trabalho influencia. Hoje em dia a gente tem inúmeros, né, podcast, publicações nas redes sociais, falando sobre diversas questões que o trabalho, de como o trabalho pode prejudicar a nossa saúde, mas a gente está esquecendo de focar no ponto principal. Que quando a gente entende o que é saúde, quando a gente compreende o nosso papel individual nesse processo, a gente para de olhar mais para fora e começa a olhar mais para dentro. Começa a pensar, tá, mas por que eu estou naquele trabalho? O que me levou até lá? Por que eu não consigo sair? Óbvio que isso tem inúmeras questões, né? Muitas vezes tem a questão financeira, mas muitas vezes não tem nada nem a ver com isso. E às vezes a gente acha que é essa porque é a explicação mais rápida, né? Mais imediata. Não, eu estou nesse trabalho não, porque eu preciso. Às vezes é o que a pessoa dá conta de falar, né? Às vezes é o que dá conta de falar, é o que dá conta de enxergar e o que dá conta de fazer. Né? Porque mudar também é algo extremamente difícil. E não é difícil só quando a gente não quer. É difícil quando a gente quer. Porque tem implicações também. Então a saúde, ela é um tema muito apaixonante, pelo menos para mim, né? E pensar nela, hoje em dia, numa sociedade que está com uma longevidade aí nunca, né, vista na história da humanidade, com desafios, então, que comecem a surgir, a gente na luta aqui, tentando entender o que é, como é que a gente vai lidar com isso. Se a gente não começa a entender os aspectos que norteiam essa visão de saúde, o que a gerontologia tem nos trazido enquanto, né, informação científica, embasamento para a gente construir uma longevidade mais saudável, a gente vai tropeçar no próprio pé. Sim. É interessante, né? Porque o que você está falando aqui, a partir desse teu trajeto, é algo bem interessante a gente pensar. Primeiro, você começou a percorrer caminhos que respondiam a uma necessidade imediata ali naquele momento. Era do momento, era aquilo que lhe cabia, aquilo que você tinha. Você se forma, casa, vai para o Rio de Janeiro, ali aparecem demandas, aparecem oportunidades e naquele momento é o que você tem, talvez ainda naquele momento sem muito planejamento, mas mais espontâneo, resposta ao momento. Mas sem você nem mesmo perceber, talvez, aquilo foi alinhavando, de fato, construindo, para chegar numa coisa que eu acho que assim é o que move a gente, é o que faz com que o trabalho que a gente faz se torne menos pesado, que é o propósito. Então, quando você estava falando nesse seu caminho aí, né, nessas conexões, eu estava me lembrando de uma música, um poema que é tapeceiro, né? Quando o tapeceiro está construindo, fazendo lá os seus traçados, se você virar a obra dele do lado do avesso, você não vê nenhuma beleza, nada, mas quando ele vai fazer, você não entende porque está linhas escuras, linhas coloridas, linhas claras. Só depois da obra completa que você olha e diz assim, olha, aí ele tinha um propósito, ele chegou onde ele quis, né? E às vezes a nossa vida é essa obra de tapeçaria, vai sendo tecida assim com cores alegres e vivas, mas às vezes com cores mortas, né? Momentos que a gente não queria passar, mas que tudo vai contribuir. E aí chega um momento que você, na tua história aqui, muito rápido, te ouvindo, eu sou um bom ouvinte, né? Na tua fala, você parece que chegou no propósito, né? Que tudo isso somou para um propósito. E hoje o teu propósito é realmente promover saúde, promoção de saúde. Então isso faz com que os teus olhos brilhem, com certeza, quando você fala sobre o tema hoje, isso é o que te move, isso é o que te faz acordar pela manhã, né? Muito mais do que atender, como nós falamos aqui em off,
muito mais do que atender a um público, né? Por exemplo, a população idosa, o idoso senil, o idoso com comprometimento, né? É muito mais do que isso, porque ninguém é idoso, ninguém nasce idoso, né? Existe um trajeto, a gente só vai chegar lá, mas existe um caminho. E falar sobre promoção de saúde, né? Falando aqui, eu gosto das palavras, é muito mais do que simplesmente lutar contra a doença. Porque tem muita gente hoje que, porque não lutou a favor da saúde, está agora lutando só contra a doença, né? Então, nesse teu caminho, você chega e você estabelece o seu propósito. O meu propósito é promover, é disseminar, criar consciência nas pessoas. E na promoção de saúde entra uma coisa muito importante, que é o autocuidado, que ainda há pouco você citou, e que tem a ver com o autoconhecimento. Então a gente já faz aqui essa inclinada aqui e já vai para o autocuidado e para o autoconhecimento. Certo. O autoconhecimento, a gente que vem, né, da área da psicologia, acaba linkando muito, né, esse processo, né, mais estruturado, da gente olhar para a gente. Muitas vezes a gente ter que buscar a ajuda de um profissional para fazer esse acompanhamento com a gente, não dar esse suporte, acender algumas luzes ou dar umas cutucadas para que as luzes se acendam e a gente consiga ampliar a nossa visão sobre nós mesmos. Mas esse autoconhecimento, ele também se constrói, eu diria até que ele realmente se firma, ele se solidifica através do nosso dia a dia mesmo, das nossas experiências. Porque dentro do consultório, essas luzes podem se acender. Mas elas acesas elas só nos dizem, olha, existe isso. E aí? O que eu faço com isso? Exatamente. Né? Aí depois você chega, às vezes, uma resposta, né? Puxa aí o cognitivo, bota para trabalhar. Não, peraí, vou fazer isso. Ok, desenhei aqui o que eu vou fazer. Mas aí você precisa estar lá. Porque é na experiência que você vai realmente ter a amplitude e a dimensão do que o seu corpo dá conta, do que o seu emocional dá conta, de como é que o seu processo de pensamento aí ele vai funcionar diante da situação real. Então, esse autoconhecimento, ele tem horas que precisa desse suporte, lá do psicoterápico, como a gente conversou, ok. Mas ele também pode ser construído, sabe, lá fora, no dia a dia, sabe, Mas aí a gente precisa despertar e entender que eu preciso estar atento a isso. Tem que gerar consciência. Tem que gerar consciência. Tem que gerar uma consciência. Né? Então eu posso ir gerando essa consciência fora, e às vezes eu preciso de um suporte a mais, porque às vezes essa consciência ela fica atravessada e ela fica obscura por questões que às vezes eu não estou conseguindo acessar, então tá aí às vezes a importância desse profissional. Mas mesmo que eu tenha um baita profissional, mesmo que eu me dedique, eu ainda assim vou traduzir tudo aquilo que eu estou experienciando, né, dentro do meu processo psicoterapêutico, fora. Sim. Aqui é só uma hora, né? Aqui é uma hora, né? O que eu vou fazer depois disso? Como é que eu vou lidar? Né? E aí, falando um pouco, acho que é interessante, às vezes, compreender esse processo terapêutico, por que ele, muitas vezes, ele é contínuo, né? Algumas abordagens você não tem tempo, algumas elas até tem alguns objetivos específicos, e aí você trabalha aquelas temáticas. Mas por que você vai entender um processo? Porque ele é dinâmico.
Porque às vezes você trabalha um aspecto, uma questão, mas a sua vida é muito mais do que ela. Sim. Às vezes aquela situação que te levou para uma psicoterapia, e eu estou frisando mais a questão da psicoterapia como um processo, vamos dizer assim, mais robusto de investimento nesse processo de autoconhecimento. Eu estou fazendo isso, mas quando chegar aqui fora, ou às vezes lá mesmo, eu vou entendendo que aquilo dali só é a ponta do iceberg. Sim. É só o que me empurrou, mas o que está por trás eu nem enxergava ainda. Né? Então, a partir daquele acompanhamento, aquilo... o que está lá embaixo, ele vai aparecendo, vai emergindo. E aí ele tem, muitas vezes, uma amplitude, uma complexidade muito maior. Interessante aqui, você falou de autoconhecimento e lógico que existe para chegar ao autoconhecimento, tem o autoexame, a autoobservação. Assim como uma mulher precisa sempre fazer, vai tocar no seio para saber se tem alguma coisa diferente, que é recomendado, né, o autoexame. Percebeu, por se conhecer e por estar conhecendo o seu organismo, ela vai perceber que tem alguma coisa diferente ali. Mas não significa dizer que ela vai sair dali, vai pegar um remédio, vai tomar e vai ficar boa. O que é que ela precisa? Ela vai para um segundo ponto, ela vai para uma consulta com um médico que vai dizer, olha, vamos fazer agora um exame, que já não é mais o autoexame, mas agora um exame especializado. Uhum. Eu acho que tudo parte daí, né? De um autoexame. Por quê, por exemplo, voltando àquela situação, por que eu estou trabalhando nessa empresa que está me fazendo tão mal? É um salário bom, mas será se eu estou aqui realmente só por causa desse salário? O que é em mim, na minha história, na minha vida, que está fazendo com que eu me submeta a isso, quando já poderia, em outra situação, ter chutado o pau da barraca, né? E às vezes a pessoa vai se dar conta de que tem algo que não tem a ver simplesmente com o recurso financeiro, com o dinheiro, tem a ver com a história, alguma identificação com alguém ali dentro, enfim. E aí esse autoexame vai gerar o autoconhecimento. Espera aí, percebi que tem alguma coisa diferente. Mas eu não dou conta de trabalhar isso sozinho. Aí vai buscar ajuda. Aí busca ajuda. Né? Então, esse autoconhecimento, ele parte dessa autoobservação. Né? Eu lembro que existe um conceito dos pacientes, eu acho que é da psicanálise, que é o paciente egocintônico e o paciente... É o egocintônico e o egodistônico. Eu acho que é isso. Ou seja, você tem aquele paciente que chega no set terapêutico, ele chega lá e diz assim, olha, eu estou aqui porque a minha mulher me mandou. Né? Ela disse que eu tinha que vir, senão ela nem ia mais querer olhar na minha cara. Então eu estou aqui. Mas eu estou bem. E eu não tenho nenhum problema. Eu não sinto nada, não tenho nenhum problema. Tal. Aí a pessoa olha assim, você diz... Bom, a sua esposa disse para você vir aqui, né, no psicólogo, você não sabe por que está aqui, mas por que você acha que ela acha que você precisa? Aí ele diz, porque um dia desse ela me pegou chorando. Aí, tá, e você está chorando por quê? Aí daqui a pouco você já começa a perceber, né, que ele está... O ego sintônico é aquele que não consegue identificar o seu mal, ele simplesmente acha que está bem, está tudo bem, ele vai camuflar isso até o fim. O ego distônico é aquele que chega e diz assim, olha, eu estou aqui porque eu estou mal. Não consigo mais dar conta, não consigo mais, eu preciso de ajuda. É mais fácil trabalhar com ele porque, de repente, esse aí já está dizendo, eu preciso de ajuda. O outro, você precisa mostrar para ele, né, ajudar, na verdade, não mostrar, mas ajudar ele a se enxergar, a se perceber e ver que ele está realmente precisando de ajuda. Que a esposa já percebeu, o patrão na empresa já percebeu, os filhos estão percebendo, menos ele. Bom, fazendo o link então com a saúde, o que nós podemos entender aí? Nós temos na saúde a possibilidade de tratar quando a gente já está lá com uma doença. Às vezes a gente não consegue tratar antes dela evoluir, agravar. E aí, quando a gente vai para o primeiro atendimento, já é lá na emergência. Sim. Mas a gente tem a possibilidade, como você falou aqui, e a gente, graças a uma consciência, a uma movimentação,
de educação na área da saúde, atuar mais de forma preventiva, onde a gente começa a sinalizar para as pessoas, olha, é importante você observar como é que está ali seu corpo, quais são os sinais que você está tendo. Se você observar algumas alterações assim, tá? Procura um médico, faça um exame tal. E aí você tem a oportunidade de prevenir. Tá? E a gente tem a área da promoção da saúde, que é entender que quando você olha para você, quando você começa a se conhecer, exercitar essa autoavaliação, né? Perceber a sutileza dos seus movimentos, dos sentimentos que estão brotando, que tipo de pensamentos eu estou tendo ultimamente, qual é a minha visão sobre o mundo, sobre essa minha relação. E você começa a exercitar esse olhar para si mesmo, você dá a oportunidade de você não aparecer já tô doente. Sim. De você não ir já para emergência e não perceber os sinais que estavam tendo antes. Tá? Óbvio que em algumas situações tem horas que vai passar batido. Sim. Tá? Vai passar, que a gente não está também querendo dizer que tudo é que a gente vai para o hospital, que a gente adoece, porque a gente não consegue perceber antes e não consegue prevenir, porque tem horas que isso vai extrapolar, porque a nossa condição de saúde, ela depende de N fatores, né? A gente tem aí a questão da predisposição genética, a gente tem fatores ambientais, que às vezes a gente não tem como ter controle, e eles chegam, intervêm, e aí você está numa vulnerabilidade que, às vezes, você está mesmo, né? Seu organismo não está legal. Então, a gente tem N fatores que podem, né, nos levar a um adoecimento, aí a gente fala físico, emocional, enfim. Mas que quando a gente começa a ter essa prática de olhar para si, de se conhecer, de perceber os sintomas, de conseguir gerar movimentos de autocuidado, e esse movimento de autocuidado, ele é um todo, né? Como é que eu estou cuidando da minha vida profissional? Né? Mas o que a vida profissional tem a ver com a minha saúde? Puxa, eu passo grande parte da minha vida dedicando uma profissão, imagina fazendo um trabalho grande parte da minha vida por algo que não tem nada a ver comigo, que eu não me identifico. Né? O quanto que isso gera de estresse, muitas vezes, de desgaste, e qual é a minha capacidade de lidar com isso? Né? Porque às vezes no outro trabalho que eu gosto, eu também vou ter desgaste, vou ter... Mas, se eu me identifico, a minha capacidade de ser resiliente, né, de buscando formas de ajustar as coisas, ela se torna maior. Então, esse olhar para si, ele te beneficia em todos os campos da vida. E quando a gente fala de benefícios que podem agregar positivamente em todos os campos da minha vida, meu relacionamento, profissão, lazer, esporte, espiritualidade, tudo que eu pensar, eu tenho um investimento em algo que tem um potencial que às vezes eu não vou conseguir nem mensurar. Mas ele é potente. A gente não pode deixar de reconhecer que ele é potente. E esse investimento e esse processo de autoconhecimento, a gente falou, mas que envolve também o autocuidado e essa visão mais ampla de saúde, ela precisa nos acompanhar, inclusive quando nós estamos doentes também. Inclusive quando a gente está no hospital. As instituições, as clínicas, os hospitais, eles deveriam olhar para isso. Porque assim, eu chegar num lugar que eu estou doente, por exemplo, coisas simples que não tem a ver com assistência em si, mas, por exemplo, eu chegar numa clínica e saber para onde eu vou, sim, né? Ter uma sinalização, olha, é esse o caminho, já a elimina estresse. Já elimina. Você tem um acolhimento, né? Ter profissionais que conseguem te acolher, compreender, né? Fazer uma triagem do que é urgente ali, não só do ponto de vista físico da coisa, parte clínica, porque é óbvio que para você ter isso, você vai precisar passar pelos profissionais que vão fazer esse atendimento de triagem, mas
quando você tem um olhar para como é que está a sinalização global, né, do que é urgente para cada um que entra ali, e você acolhe isso, você já está cuidando dessa saúde numa perspectiva mais integral e precisa. Por quê? Porque imagina, se eu já tô, vamos separar em parte aqui, né? Eu tô aqui com uma crise aqui de vesícula, eu tô com um problema aqui bem no órgão, bem orgânico da coisa. Mas eu não sei o que é. Eu tô com dor, eu não sei para onde me direcionar. Aquilo dali não vai ficar só naquele órgão, não. Sim, já há uma afetação em vários aspectos. Vai afetar, né? E o que isso tem a ver, todo esse acolhimento, toda essa sensação de segurança no ambiente que eu tô, né? A certeza de que eu vou ser bem atendido. O que isso implica na minha saúde? Tudo. Com certeza. Porque se eu começo a descompensar, né, para além daquele problema ali do órgão, quando eu chegar lá na minha consulta, provavelmente eu não vou estar só com aquele sintoma mais, não. E a área da saúde, medicina, não é matemática. Então, assim, o que eu apresento de sintomas, como é que eu leio, como é que o outro profissional que está ali também consegue fazer essa leitura, às vezes vai ser decisivo, né? De eu conseguir ser mais assertivo, mais afetivo, na minha intervenção. Ou seja, se a gente for pensar, o atendimento médico ali, o atendimento não é só do médico, né? Começa desde a chegada do paciente ali, no acolhimento dele, na informação, porque ele está tensionado pela dor. Ele está tensionado pela dúvida por não saber o que é que ele está sofrendo. Ele está sentindo uma dor, mas ele não sabe o porquê daquela dor. Se ele tem um histórico familiar, algum tipo de doença que ele já está se imaginando que está com aquilo ali. Então ele já está totalmente, de alguma forma, desorientado e psicologicamente afetado. Está tensionado, está estressado, porque a dor ela é extremamente estressante. Aí ele chega num ambiente inóspito, né, desconfortável, e a pessoa que vem atender só faz empurrar, senta aí que não vai ser chamado. Então isso tudo vai contribuir negativamente. Se toda a equipe, né, se toda a instituição entender que o atendimento começa desde quando ele chega, né, que tudo ali ele vai dar menos trabalho para o médico, inclusive. Vai. Não é? A capacidade desse atendimento, ele ser mais efetivo, ele vai ser muito maior. Tá? Porque você imagina que com dor, como você deu o exemplo, né, você senta ali, vai aparecer seu nome, você está com dor. Se quem está atendendo ali, se a estrutura não consegue compreender que aquela pessoa que, por exemplo, está com dor, ela vai ter a capacidade cognitiva dela ali alterada, porque eu não vou conseguir ter o mesmo nível de atenção, de concentração, acompanhar meu nomezinho ali na lista, ou mesmo conseguir ter escuta que me chamaram, porque meu foco é outro. Sim, com certeza. Aí eu vou passar batido e ainda vai ter aquele que vai dizer assim, não, mas chamou, você que não ouviu. Cara, não prestou atenção. Você não prestou atenção. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu ia prestar atenção nessa situação que eu estou aqui? Alguém precisava prestar atenção por mim, alguém precisava me auxiliar, porque naquela circunstância, dentro daquelas condições, eu precisava de suporte. Então, é essa uma amostrazinha, né, da complexidade e da grandiosidade que é a gente pensar a saúde, né, fora da caixinha. Seja de forma mais holística. De forma mais holística, mais completa, sistêmica, né? Sabe? Entendendo, assim, que dentro, por exemplo, eu estou falando do hospital, porque, assim, a nossa grande referência é de atendimento em situações, né, mais críticas. Que todos os profissionais são ali, são importantes. Eu lembro que vou fazer só um paralelo aqui. À vontade. Eu lembro que a primeira vez que eu internei, ainda era adolescente, e
E óbvio, não tinha nada dessa visão que tinha hoje, não enxergava nada do que eu vejo hoje em termos de saúde. Então eu só estava ali, né, esperando a coisa se resolver. E eu lembro da minha mãe angustiada, né, porque aí você vai entender que quando alguém está doente, né, essa doença, ela não é só do paciente. Sim, ali tem um né? PI, um paciente identificado, mas... Isso. Né? Você tem ao redor, você tem a família, tem as pessoas ali queridas que se preocupam e que entram no processo de tensão, de estresse, né? E que a gente precisa também entender que temos que ter olhar para isso. Então, eu lembro que nessa internação, uma das angústias da minha mãe, olha, eu estava com uma pneumonia, numa localização que eu tive que internar porque ela poderia, né, ter um agravamento mais sério. E a angústia dela foi quando ela viu um profissional da limpeza lavando pano de chão, coisas assim, dentro da pia. Tipo assim, mas como? E assim, a questão dela foi, e a higiene? Sim. Né? Eu estou dentro do hospital, e como é que isso está acontecendo aqui dentro do hospital? E isso tomou conta, assim, de uma... Cara, se a limpeza tá assim, e o que eu tô vendo, imagine o resto. Né? Então, como que um detalhezinho ali, né, se é que a gente pode colocar dessa forma, tem um impacto. Então, assim, tipo, ela podia estar com o melhor médico, as medicações, tudo em dia. O que foi gerar ansiedade nela? O que foi gerar desconforto, instabilidade? Sim. A limpeza, a higiene. Então, se a sociedade não entender a saúde nessa amplitude, o profissional que está fazendo a limpeza, ele também não vai entender o quanto que é importante o seu trabalho ali, sabe? Que não é só limpar, não. Tem uma dimensão que vai além. Então, por isso que quando hoje a gente trabalha essa temática, a gente precisa trabalhar em todos os campos da sociedade. Perfeito, é esse olhar bem amplo mesmo, Bem amplo. né? Para não ficar... Porque assim, quando se pensa em saúde e doença, a gente vai pensar em o que é a doença, quais são os sintomas da doença, qual é a etiologia da doença, qual é o tratamento. Então a gente vai pensar muito focado nisso aí, né? Com um olhar bem positivista, né? E a gente esquece que existe uma série de variáveis aí que tem a ver com o adoecimento e também tem a ver com a saúde. Então, se não tiver esse cuidado de olhar no entorno, realmente, isso, na verdade, Larissa, eu acho que isso aí é um olhar que serve para qualquer, por exemplo, para qualquer prestador de serviço, não é só para um prestador de serviço de saúde. Né? Você chega numa loja, o que vai influenciar, às vezes, você comprar ali, às vezes não é nem o preço e nem a qualidade do produto, mas a qualidade do atendimento. Às vezes o que vai fazer você não comprar, aí você tem um bom preço, você tem qualidade do produto e é aquilo que você queria, mas o atendimento foi horrível, você não compra. Porque isso já te empurra para fora. Então imagine, no caso da tua mãe, ela vai com o melhor profissional, mas chega lá, o fator higiene está totalmente comprometido, ela vai dizer, bom, imagine como é que é o lençol que a minha filha vai se embrulhar, como é que está o equipamento que vai ser usado, se está bem esterilizado, enfim. Ou seja, é conseguir realmente ter essa capacidade de olhar que existe toda uma rede no entorno, né? Considerar que a mínima coisa, desde a pessoa lá no estacionamento que te recebe, até a pessoa que vai te dizer tchau, ela está contribuindo com isso. E isso serve em todos os aspectos também com relação à saúde. Dentro de casa, não é?
Você está vendo um pai estressado, a família está vendo que o pai está estressado. E a única coisa, porque quando a gente pensa em pai estressado, né, dentro de casa, a gente geralmente vai pensar, é alguém que chega e grita com todo mundo, é alguém que chega e está chateado, está com raiva, e às vezes ele não está estressado, ele está só chateado mesmo. E às vezes é só um estresse responsivo, ou seja, respondendo ao trânsito que ele passou, ou ao trabalho dele. Mas quando ele está adoecido, com um estresse realmente, às vezes a própria família nem percebe que aquele jeito calado dele, aquela recorrente dor no estômago, é um estresse. E a família não percebe, até por isso que precisa se levantar esses que vão promover saúde, que é essa capacidade de observar. Você trouxe uma situação que eu acho que é muito interessante, que a gente quase passa batida aqui nela. Por vezes, você vai ter um sintoma físico com origens diversas. É o mesmo sintoma. O meu sintoma aqui é dor no estômago, eu estou também, a câmera ali também, mas a origem é completamente diferente. Sim. E aí, olha como é complicado. Que às vezes, então, se você vai só com o olhar para o estômago e você não tem essa visão, você vai tomar diversas medicações que existem no mercado para X problemas de estômago. Mas se você não sabe a causa, e a causa, um estresse, uma ansiedade, você vai saindo. Só tentar enxugar gelo. Sim. Eliminar sintoma, mas ali a causa motivadora está ali. E se você controla ali, não significa que não vai aparecer em outro lugar, não. Vai aparecer de outra forma. Então, o autoconhecimento, ele é importante. Porque também eu consigo chegar num médico, quando vai me atender, por exemplo, e dizer assim, olha, doutor, apareceu isso aqui. Teve algum fator, às vezes o médico até se interessa, tem atrás dessa visão. Sim. Teve algum fator desencadeante? Você observa que, se eu não olho para nada, para mim, e eu sou muito mais cético, então assim, é só meu estômago que está doendo, eu não consigo contribuir com aquele profissional, para que ele me auxilie com uma intervenção mais apropriada para a minha situação específica. Perfeito. Existe uma coisa, por exemplo, existe 3 termos que eu acho bem interessante. Um é pantocepção, outro é propriocepção e outro é percepção. Eu acho que isso aí é uma tríade, falando de tríade, é uma tríade perfeita, né? Na medicina, a pantocepção é esse conhecimento do seu organismo, né? Seu organismo, poxa, eu nunca senti essa dor, uma vez senti, mas nunca senti isso aqui. Você começa a perceber sintomas no seu organismo físico que você não percebia, né? Você começa a ter essa acepção, esse conhecimento. A própria acepção é o conhecimento do seu posicionamento no seu entorno, né? Você conhece o tom da sua voz, você sabe que quando está tremendo a voz porque você está nervosa, você começa a saber os seus limites, você tem um conhecimento dos seus limites. Alguém diz assim, olha, vamos correr, vamos fazer uma corrida de quantos metros? Eu não consigo correr nem 10, então você tem esse conhecimento. E a percepção é do teu entorno, né? Então, se você tem esse conhecimento, tá, eu estou percebendo uma dor que eu nunca senti, mas será se foi porque eu comi feijão? Mas eu como feijão todo dia, então não é o feijão. Né? A pessoa vai começar a fazer os seus questionamentos. O que está acontecendo aqui no meu entorno? Eu lembro de uma paciente que disse que estava com um refluxo, que ela não sabia, que ela já tinha ido no gastro, e ela comia, às vezes ela não sabia, já tinha feito de tudo e não tinha nada. Organicamente falando, não tinha nada. Né? E aí, na conversa, na terapia, ela falava sempre de uma pessoa da parentela dela, que toda vez, ela dizia, incrível, toda vez que eu encontro com essa mulher, eu volto para casa com refluxo. Eu digo, então, é ela que você não está conseguindo engolir. Ela tá difícil de digerir. Então, era ela, o relacionamento que estava difícil, o relacionamento estava, né, causando aquilo nela. Ou seja, ela disse,
sabe o que é isso mesmo? Então ela precisava primeiro resolver esses afetos aí que estavam comprometidos nessa relação, né? Então olha só, essa percepção, esse olhar no teu entorno, e quando o profissional, seja o médico, seja o psicólogo, especialmente o médico, porque o psicólogo pela profissão já tem esse olhar, ou todos deveriam ter, o médico talvez seja um pouco mais positivista em algum momento, dizer, você vai fazer um exame, você vai fazer uma endoscopia e vamos saber o que é isso. Mas quando ele tem esse olhar também um pouco mais atualizado, mais holístico, mais amplo, ele vai fazer essa pergunta. Tem alguma coisa acontecendo? Você tem algum momento de decisão, de estresse, de dúvidas? Para que essa pessoa comece a olhar no seu entorno, né? Aí vem a percepção. Então a propriocepção, que parte da autoobservação, do autoexame, é muito importante. Mas também perceber o seu entorno. Eu acho que isso é promoção de saúde também, é você começar a trabalhar em cima de que as pessoas consigam enxergar para além do sintoma. Né? Então esse olhar também, né, de um modo geral, no entorno de tudo que é promotor ou antagônico à nossa saúde, é sim ensinar as pessoas a serem agentes também, porque a pessoa pode pensar, mas ela é psicóloga, ela tem especialização, então ela tem mais que fazer promoção de saúde, mas todos nós podemos fazer, né? Ser um multiplicador dessa mensagem aí. Todos nós estamos implicados, né? A gente começou falando lá que a questão da saúde, ela tem dimensões muito mais amplas. Então, a comunidade que eu estou inserida, a família, as minhas relações, o meu ambiente de trabalho, tudo tem potencial de implicar positivamente ou negativamente na minha saúde, no meu funcionamento. Então, quando eu começo a treinar esse entendimento, e por que eu acho que é crucial a gente realmente despertar para isso? E o que esse tema tem tanto a ver com a gerontologia, com promover um envelhecimento saudável, ativo, em que eu possa viver meus vários anos aí de vida, mas aproveitar da melhor maneira possível. Né? Eu preciso desse recurso, eu preciso desse olhar. Mas por que, Larissa? Porque naturalmente, se a gente não morre cedo, a gente vai envelhecer. E no processo de envelhecimento, vai haver declínios. Vai haver uma propensão natural dos meus órgãos envelhecerem, da minha funcionalidade começar a ficar comprometida. E se eu não construo desde lá uma história, um percurso, um alicerce para esse enfrentamento, é muito mais difícil eu fazer isso quando o envelhecimento está batendo na porta. E pode conversar com quem já tem aí 60, 70, antes disso, que as pessoas já estão ficando mais, né? Eu já estou indo para os 50, então antes não precisa chegar naquela 60 a mais em diante para você hoje em dia perceber que o seu corpo já não corresponde da mesma forma que antes, que você fica mais propensa os fatores genéticos começarem a se manifestar, dar sinais. Então esse percurso que eu construo antes, de autoconhecimento, de autocuidado, promovendo uma qualidade de vida, é fundamental para que eu possa viver esse envelhecer da melhor maneira possível, sabendo lidar com esse processo, sabendo reconhecer meu limite, minha potencialidade, sabendo construir caminhos para investir, né, nesse meu bem-estar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou no médico, beleza. Eu vou na academia, eu vou fazer dança, eu vou fazer aula de música, eu vou aprender uma língua, né? Eu vou
eu vou ampliar minha rede de relacionamento, eu vou procurar ter mais convívio social, sair do meu trabalho. Minha vida sempre foi meu trabalho, minha relação era ali. Né? A gente tem um depoimento da Maria Gabriela que fala muito disso, né? Quanto que a vida dela era toda em torno social dela enquanto ela estava no trabalho, e como é que foi um declínio, né, social, do ponto de vista social, imenso, porque a vida dela era ali. Sim. Então, depois ela ficou só fazendo um recortezinho, né? Claro. E se você entende e percebe isso, começa a reconstruir antes, você evita esses cortes abruptos que são prejudiciais para a saúde. Porque hoje, quando você entende e estuda a área da gerontologia, você vai compreendendo quanto que o pilar da socialização, de estar em contato com as pessoas, né, de estar aí vivendo, o quanto que isso é robusto para o nosso processo de envelhecimento com mais qualidade. Né? Se eu não tenho com quem ir para lugar nenhum, para ir para um shopping, para fazer uma compra, para fazer um passeio, para ir no médico, quanto que isso é prejudicial? Porque às vezes, por exemplo, quando você está já com algum processo de declínio cognitivo, por exemplo, é importantíssimo você ir para uma consulta com alguém, com um acompanhante. Mas se eu não tenho esse acompanhante, se eu não construir essa rede antes, se eu não construir essa consciência, porque minha postura foi sempre de autossuficiência, não dou conta de mim sozinha, não me preparei para dizer assim, cara, precisando de ajuda. Ou então, vamos lá comigo? Não é nem só para ajuda, não, é para o prazer mesmo, que é gostoso ter com quem dividir. Interessante, né? Porque as pessoas, assim, no mundo ideal, as pessoas que não querem morrer cedo, que não conheço alguém que queira morrer cedo, né? Quando ela quer morrer cedo, porque existe alguma coisa adoecida, né? Alguma coisa que está muito sofredor. Esse é outro tema. Mas normalmente a gente não quer morrer cedo, a gente pensa em viver bastante. Mas pensar, ainda chega agora com a educação financeira, as pessoas ainda pensam em reservas financeiras para a velhice, numa aposentadoria, né, numa previdência privada, que vai poder dar a ela, no final da vida, uma velhice, pelo menos com dinheiro. Mas as pessoas, talvez ainda esteja um pouco mais distante, as pessoas pensarem nessa reserva, na reserva social, né, como você falou, ter uma reserva social, porque se a pessoa ela viveu a vida dela toda afastando as pessoas de perto dela, ou por uma questão de não conseguir ter tempo para dar para as pessoas, ou por um perfil realmente mais desagregador, por um comportamento mais aversivo para as pessoas, ou por uma decisão de autossuficiência, não preciso de ninguém, eu sou dono do meu nariz e ninguém se mete, o capital social dela vai ser muito, muito abaixo do que um idoso precisa para ter uma velhice cercada de afeto, de boas companhias e promover saúde para ela ali. Além disso, se ela não investe, por exemplo, eu tenho uma amiga que é da área da educação física, ela fala de reserva muscular, né? Que a gente não... Hoje o pessoal quer fazer reserva muscular, não é reserva muscular, quer mostrar um físico na internet, né? Mas não tem aquela ideia de realmente dizer, não, eu estou fazendo isso para eu viver o mais tempo possível com qualidade de força física, força muscular, enfim. Então, nesses vários aspectos, né, de fazer reservas, trabalhar desde cedo, mas por que é tão difícil? As pessoas, elas só começam a pensar que elas deviam ter cuidado por exemplo, da questão muscular
Depois, quando chega já numa idade, eu posso falar sobre isso. Cadê o músculo aqui? É que você diz, meu Deus, onde está a música para fazer eu levantar aqui esse travesseiro? E começa a aparecer as dores, né? Dor até em lugares que você nem sabia que existia no seu corpo, né? Dói até o cabelo, porque não teve a preocupação, né? E eu acho que é mais ou menos por aí que tu tens caminhado, né? De levar as pessoas, o quanto mais cedo possível, a gente pavimentar aqui o nosso caminho até a velhice, mais a velhice será, vai ter o mínimo de prejuízo possível, né? Mais a gente vai ter uma velhice, no mínimo, agradável. Investir no potencial. Como é que você quer viver, né, daqui a alguns anos? É pensar sobre isso e pensar o que eu preciso fazer hoje. Então, você falou da parte da reserva muscular. Hoje em dia até se fala mais da reserva muscular, as pessoas têm. Mas o que é uma reserva muscular sem também uma flexibilidade? Que eu tenho músculo, eu tenho força, mas eu não tenho a articulação, eu não tenho... Tudo enferrujado. Tá tudo enferrujado. Então, assim, eu preciso do meu músculo, eu preciso da minha flexibilidade, eu preciso da minha cognição para poder... Os comandos da comandar, saber comandar esse corpo. Então, é uma área... Por exemplo, hoje em dia, quando vai para academia, às vezes você vê pessoas que com uma certa consciência, né? Não, precisa fazer músculo. Precisa ter músculo, precisa. Tá? Isso já está unânime, tem... Mas o que é meu músculo sem comando? Sem a minha flexibilidade para poder ser a minha mobilidade. Tá? Então, essa visão, ela precisa ser sistêmica. Não tem como fugir disso. Agora é complexo. Né? Então, é complexo, demanda mais da gente. Confesso para você que, assim, assumir a postura de que assim, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar com isso. Você precisa isso precisa vir da alma, né? Porque te exige muito mais. Para mim é muito mais simples fazer só na psicoterapia. Eu sei, dentro do consultório, ou dentro do hospital, o que for, tá ali, tô em casa, né? Tô na minha zona de conforto. Então, trabalhar com a saúde nessa visão, te tira da zona de conforto, você precisa se conectar, você inevitavelmente precisa minimamente entender as outras áreas. Sabe uma área que eu não tinha me atentado? Eu já no meu portfólio de ações dentro da área de saúde, de possibilidades, tem várias áreas, como eu já falei, tem da saúde, fora da saúde. Mas recentemente eu tive com uma profissional corretora. E a corretagem era algo que nunca tinha entrado. E eu conversando 5 minutos com ela, eu falei, cara, quanto que isso é importante, quanto essa área é importante dentro da saúde e dentro da área da gerontologia. Aí você, Larissa, mas por quê? A arquitetura já está, né? Arquitetura e engenharia, você pensar na questão da acessibilidade, altura de cadeira, enfim, de cama, acesso, isso você tem aí não só por questões relacionadas a problemas que vão surgindo com a idade, limitações, mas outras diversas deficiências que às vezes você tem cometido e que você precisa pensar nessa estrutura por essa visão sistêmica. Né? Eu preciso ser... Para mim poder continuar, por exemplo, fazendo minhas atividades em casa, mas agora eu não me locomovo em pé. Eu preciso de uma cadeira de roda. Então eu preciso adaptar tudo de forma que eu consiga alcançar de onde eu estou. Né? Então, a corretagem, o que ela entrou aí? Quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel, muitas vezes você pensa no hoje. Né? Você não compra um imóvel para você trocar mês que vem ou quando a moda mudar. Né? Então, muitas vezes as pessoas compram o seu imóvel e esse imóvel vai ser o da sua vida inteira.
E se eu sofrer um acidente e eu precisar de uma cadeira? Essa cadeira, ela entra na porta da minha casa, ela entra no meu banheiro, aonde eu moro. Meu quarto, onde Meu que fica? quarto, onde é que fica? Como é que eu acesso essa casa? Ah, troca de casa. Fácil, né? Fácil. Não é fácil. Você imagina para uma pessoa que, de repente, tem sua vida mudada do dia para a noite, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. E se isso não tivesse uma implicação enorme do ponto de vista físico, emocional, você ainda tem que obrigatoriamente, às vezes, sair do seu quarto, sair do seu prédio, sair do seu trabalho, porque não tem estrutura para você. Aí a coisa começa a ficar progressivamente muito mais séria, muito mais complexa. E aí é que a gente precisa entender a importância dessa visão de saúde fora da caixinha. Da caixinha. Inclusive, não olhar apenas para as questões estéticas, ainda que a estética seja também muito importante, especialmente quando se fala de beleza estética mesmo, do próprio ser humano, a estética das coisas, tudo é muito importante. Mas se você pensar só esteticamente, né, porque hoje, por exemplo, uma pessoa envelhece, hoje ela pode fazer vários procedimentos que vão resolver esteticamente alguns sinais do envelhecimento. Mas o que adianta também você conseguir esconder, camuflar, ou disfarçar, ou retardar, pelo menos, os efeitos estéticos do envelhecimento, se você tem outros problemas que... pode te trazer implicações muito maiores. Né? Então, como a casa, por exemplo, da casa que a pessoa vai morar, ela vai se preocupar apenas com a estética da arquitetura de fachada, com a estética da cozinha, e esquece da questão mobilidade, funcionalidade, especialmente quando surgiu uma intercorrência, por exemplo. Não é? Então, essa preocupação, por isso o nosso papo é tão amplo, né? E falar sobre esse tema é tão amplo, porque vai uma série de janelas que vão se abrindo aqui. Então, eu vejo uma missão assim, muito gigantesca. Tipo, rir de nervoso às vezes. Onde você está se metendo. Né? Mas é isso, tá ligado ao teu propósito. Né? E eu acho que o propósito é isso. Né? O propósito, quando você faz, apesar de o propósito não diminui a importância, os obstáculos, mas ele te fortalece para que você realmente... Né? Quando você vê uma pessoa que está subindo o pico não sei da onde, com risco de morrer, e você diz, por que uma pessoa faz isso? Tem gente para... Eu sempre ouço alguém falar isso, né? Tem gente para tudo nesse mundo. Talvez aquele seja o propósito, está linkado a algum propósito de vida dele, né? E a gente não tem como avaliar. Mas faz com que a pessoa tenha coragem, né? E quando tiver medo, quem tem um propósito e que tem medo, vai com medo mesmo. Né? Então é desafiador, mas por incrível que pareça, Larissa, nosso tempo acabou. Sabíamos que seria assim, né? Ainda teríamos mais 1 hora de programa, ou mais ainda, né? Mas que bom, acho que deu para a gente dar uma viajada. É claro que a gente vai te acessar outras vezes para você vir aqui, para a gente falar especificamente sobre mais desses temas, inclusive, que eu acho que também é importante a gente falar, da promoção de saúde, mas também falar dessa população. Né? Eu já trouxe uma pessoa aqui, uma colega também psicóloga, a Daniele Cristo, esposa do Manuel Cristo, veio falar sobre etarismo. Né? E hoje, inclusive, essa semana passada, na semana passada a gravação do programa, houve uma reportagem numa rede muito importante aqui do Brasil, falando sobre o etarismo. Né? Mulheres se reunindo para falar sobre o etarismo, isso é muito importante. Mas é importante a gente falar também sobre essa população. Né? Eu já estou chegando lá.
Até porque, fazendo parênteses, etarismo, às vezes vem aqui, ó. Não é de fora, não. Exato, é verdade. Às vezes a gente não consegue, lidar com esse processo de mentir. Nessa área, teve uma vez que um dos profissionais que a gente trabalha muito com essa parte de envelhecimento falou assim, vocês já repararam que quando você vai conversar com um idoso, muitas vezes ele se refere ao outro como idoso, mas nunca sobre... Verdade, nunca é ele, né? Não, é aquela senhorazinha, aquele senhor, né? É uma ele é idoso, mas vai chamar é uma de velhinha. E é isso, né? É um tema, mas temos muito tema. Eu estou chegando lá já. Na verdade, hoje é dia 27, né? Porque o programa está indo lá hoje, é 27. Ontem eu fiz aniversário. Olha! Então, eu estou quase onipresente. Eu estou hoje antes do meu aniversário, mas estou aqui no programa agora à noite, um dia depois do meu aniversário. Fiz 58, eu estou chegando lá nos 60. Na velhice, mas é assim mesmo. Ela fez ontem mesmo, né? Ontem mesmo. No caso, dia 16. Maravilha. Então, parabéns, né? Aproveita e recebe aqui. Eu sempre digo que mês de março é o mês das celebridades, viu? Bom, Larissa, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Papo tão agradável, tão bom, tão rico. Espero que você volte aqui outras vezes. Estou aqui. Obrigada. Gente, que maravilha, hein? Que papo gostoso, agradável, rico, consistente, com muito conteúdo para você. Lembrando que você pode contribuir com o programa enviando aí o link, compartilhando. Se você lembra de pessoas que devem assistir esse programa, já manda agora, não deixa para depois não, tá? E também se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, porque aí você vai receber notificação de todos os nossos episódios, tá bom? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.